Pessoal, vamos sair também. Pessoal, boa noite, tá? Abrindo a reunião extraordinária do Condema, tá? A reunião hoje ela tem como único objetivo a apresentação aí da empresa Geobrasílis sobre o diagnóstico urbano consolidado, etapa 3, que eu mandei no link no e-mail de vocês, conteúdo do plano. Então esse relatório ele tem o resumo da etapa 2, que é o diagnóstico, junto com o resultado das oficinas, tá? Então a gente vai pedir que os membros, conforme, você prefere no final ou no meio, seu membro? Os conselheiros quiserem falar alguma coisa? Eu acho que pode me interromper. Tá. Então, pessoal, os conselheiros, durante a apresentação, se tiver alguma dúvida, alguma consideração, faça, tá? Lembrando que a gente aqui, já falei na última reunião, não é proposta, não é alterar zonamento, nada. A gente quer ouvir contribuições dos conselheiros sobre essas etapas, tá? Diagnóstico e oficinas. Então, potencialidades, desafios nos eixos temáticos que ela vai explicar para vocês. No final, depois eu retomo, mas a gente vai depois formar uma comissão na próxima reunião até do Condema. Uma das pautas vai ser a formação de uma comissão dos conselheiros para discutir especificamente as temáticas. Aí vocês vão ter mais tempo para ver diagnóstico, para ver o produto 3 e trabalhar isso até o final da visão do plano, tá? Assim como o Fabiano também vai fazer a mesma coisa no CRPU, para ficar mais organizado, tá? Então vou abrir a palavra à Lauana, tá? Da Geobrasílis. Já, a Lau. Lembrando, os ouvintes, munícipes aqui, quem se inscreveu no final, a gente pede no final do seu manifesto, tá? É muito longa, tem bastante apresentação. E aí só para organizar, tá bom? Vamos lá. Obrigada, Júnior. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lauana, para quem não me conhece, sou arquiteta e urbanista. Estou aqui fazendo a coordenação técnica desse trabalho, junto comigo está a Catarina, também arquiteta urbanista. Dentro da empresa, a gente tem outros profissionais que nos apoiaram na elaboração desse diagnóstico de outras áreas, urbanistas, geógrafos, engenheiros ambientais, biólogos, uma série de pessoas profissionais que trabalharam na elaboração dessas duas etapas. Então, o que a gente está apresentando para vocês, seguindo aí o cronograma, seguindo o termo de referência, é o diagnóstico urbano consolidado. Eu vou me ater aqui, vou tentar passar um pouco rápido esse começo, para a gente poder apresentar para vocês a parte do diagnóstico, que não ficar muito centrado nisso. Então, só para vocês saberem, o nosso escopo de atuação aqui ele é longo, extenso. A gente não tem só a elaboração do plano diretor, mas a gente tem a elaboração da lei de relacionamento de constituição, que atualmente está dentro do plano diretor, e até um asterisco aqui embaixo, porque o termo de referência fala que pode estar dentro do plano diretor ou não, Isso vai ser definido a posteriori. Além disso, a gente tem código de obras, código de posturas, regulamentação de instrumentos urbanísticos e o código ambiental do município. Então, são várias legislações, normas, regulamentações que tratam não só do ordenamento territorial, mas da atividade de uso do espaço público, as atividades edilícias, a questão própria do meio ambiente. Então, é um contrato longo. A gente está muito focado no debate pensando no plano diretor, porque ele é o guarda-chuva, Ele é uma grande legislação, uma grande norma que vai trazer diretrizes gerais para o desenvolvimento do município. Porque isso que a gente fala muito é revisão do plano diretor, mas na verdade isso é muito mais que isso. Só para vocês terem uma noção das etapas, como eu falei, eu tenho alguns slides que estão ocultos aqui para a gente não ficar muito tempo nesse começo, mas o processo está construído em 8 etapas. Então a gente elaborou já o plano de trabalho, o diagnóstico municipal participativo, a gente entregou a
a terceira versão no começo do mês de julho, então a gente teve algumas reuniões aí de comissão, não sei se vocês sabem, mas da etapa 2 e 3, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma comissão aqui na prefeitura, formada por membros da sociedade civil, representantes da sociedade civil, que estão acompanhando esse processo. Então, tudo que eu vou contar para vocês aqui passou pela prefeitura, passou por essa comissão, tem 15 membros da sociedade civil. Então, é importante dizer que não é nada disso que eu estou apresentando aqui saindo só da cabeça dos técnicos da Geobrasil. Isso é uma construção conjunta, né, tanto prefeitura, comissão, oficinas e a Geobrasil. Nesse momento a gente está nessa etapa 3, que é o diagnóstico consolidado. Como você falou, não chegou ainda na etapa de propostas, ainda estamos no diagnóstico. Então, a gente tem um diagnóstico técnico, que é a etapa 2, que é o relatório que está ali, né, que é o mais gordinho, que ele vai ter muitos dados, informações do município, essencialmente dados secundários, né, de planos setoriais, de fontes secundárias reconhecidas, IBGE, Fundação SEAT, a ANA, a Biomas, e vários outros institutos. E aí, para depois, quando a gente consolidar essa etapa 3 de diagnóstico, que a gente ainda vai ter mais 3 audiências públicas, não vão ser amanhã, e mais 3 audiências públicas, que aí sim a gente vai estar apto para ir para as propostas, né? Enquanto a gente ainda está no diagnóstico. Então, se a gente for ver, a gente nem chegou na metade do processo ainda, né? Estamos nas duas primeiras etapas, que são as etapas, a segunda e a terceira, que são as etapas de diagnóstico. Bom, sobre o diagnóstico urbano consolidado, só para vocês entenderem a metodologia, né, que é o relatório da etapa 2, a gente tem um capítulo específico dele, né, que vai falar sobre esse diagnóstico. Ele compila, né, ele considera o resultado das considerações finais da leitura técnica, né, uma forma que a gente trouxe de fazer a compilação, fazer a síntese das quase 700 páginas que a gente tem aqui no relatório, nas considerações finais, mais a leitura comunitária, que hoje a gente só tem o resultado das oficinas. Esse relatório vai ser complementado com o que a gente debateu aqui, com o que já foi debatido pela comissão, né, já tem as complementações, e tem mais uma que chegou no final da semana passada, que também vai ser incorporada. Tem o resultado das oficinas, o resultado do CODEMA, do CMPU e as audiências públicas. Então, como que está estruturada essa etapa 2? A gente, seguindo o termo de referência, ele trouxe algumas temáticas para as oficinas. Ele dividiu, né, em 6 temas principais para a gente debater as oficinas. E aí, para facilitar essa leitura, né, do que veio das oficinas, do que veio do diagnóstico consolidado, a gente adotou a mesma estrutura. Não é uma estrutura perfeita, tem várias questões que a gente poderia trazer juntos, separar, né, mas é o que está no termo de referência, então é o que a gente abraçou, né, considerou e fundamentou a elaboração desse diagnóstico. Então, para quem foi nas oficinas, sabe que está separado em recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação das áreas de manancial e saneamento, esse é um primeiro eixo, planejamento urbano e ambiental é o segundo eixo, economia sustentável, polo tecnológico, diversificação e fortalecimento das cadeias econômicas é o terceiro, patrimônio histórico o quarto, caracterização da política habitacional, que na verdade é a habitação e inclusão social, e turismo e identidade regional. Então, são 6 eixos temáticos e as considerações finais do relatório como um todo. Aqui, só para a gente reforçar, né, que a leitura técnica ela está fundamentada, baseada muito em cima de dados de fontes secundárias que são amplamente reconhecidas. Ana, mas a gente não tem informações atualizadas de determinados assuntos. Não, a gente vai no último dado que tem disponível. Não faz parte do estudo do plano diretor fazer levantamentos de campos específicos, né? Então, levantamentos de mobilidade, levantamento de habitação, isso não está no nosso escopo de trabalho. Então, a gente vai buscar aquilo que a gente tem de mais atual, ou aquilo que está disponível para a gente
consideraram o diagnóstico. Então, fontes secundárias, mapas georreferenciados, se vocês tiverem acesso, né, se vocês tiverem a oportunidade de olhar a etapa 2, a gente vai ter muito mapa, registros fotográficos, informações extraídas do campo, mas isso é um campo mais de reconhecimento e conhecimento do território, e muitas entrevistas e informações prestadas pelos gestores públicos desde setembro. A gente fez uma primeira rodada de entrevista com gestores públicos em setembro, mas desde então, com a participação da comissão, a própria prefeitura indicando algumas coisas, a gente foi conversando com algumas secretarias específicas para atualização dos dados. Como que está essa questão da leitura comunitária? Então, a gente fez 24 oficinas temáticas aqui no município, entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Foram 3 meses muito, muito esforço aí de toda a equipe, né, tanto nós da GeoBrasilis quanto dos munícipes, né, que participaram ativamente dessas oficinas. A gente teve muitos participantes, então 6 temas em 4 setores. A gente tem a reunião com o CONDEMA hoje, a reunião com o CNPU amanhã, e as 3 audiências públicas que estão programadas para agosto, ainda sem uma data específica. Lembrando que a audiência pública precisa ser convocada com 15 dias de antecedência, então vocês saberão aí quando que vão ser essas audiências públicas. Ainda falando das oficinas temáticas, né, então o município foi dividido em 4 setores, segundo o que estabelece o termo de referência. Então, a gente teve o primeiro setor mais a leste, né, Carol Velho, Monte Alegre, Caxará, Cachoeira. O segundo setor mais centro, João 23, em torno do João 23. O terceiro setor, São Joaquim, Buracão, Pinheirinho, Vista Alegre, Marambaia. E o 4, Capela, Distrito Industrial. Bom, os 6 temas, né, como eu já falei, então segue aí a estrutura do diagnóstico, né, a única mudança é a nomenclatura do capítulo de habitação, que é habitação popular e inclusão social. E aí, como forma de trazer o resultado dessas oficinas, a gente entendeu o que mais foi debatido, a gente, para quem não estava nas oficinas, né, a gente fez uma metodologia em que as pessoas, os grupos, né, debatendo sobre a cidade, indicavam potencialidades e desafios aí para o futuro do município, né, pensando nos próximos anos de desenvolvimento de Vinhedo. E aí a gente, por tema, né, a gente separou em grandes palavras-chave, né, em grandes palavras síntese, na verdade, daquilo que foi mais trazido, mais discutido, mais apresentado pela população. Então a gente fez essas números de palavras por temas, o resultado das oficinas. E aqui a gente está trazendo geral, né, dos 4 setores, então quais foram os temas que mais apareceram, e isso, lá na frente a gente vai ver que isso reflete no diagnóstico consolidado. Muita coisa, e eu acho que isso é importante a gente ter em mente, alguns dados que a gente traz na etapa 2, elas são confrontadas na etapa 3, que é na etapa de diagnóstico consolidado. Então, vou trazer um exemplo aqui que acabei de conversar isso com a gerida da comissão. Na etapa 3, a gente tem alguns levantamentos de atrativos turísticos. Na etapa 2, desculpa, porque a gente extraiu do plano de turismo, enquanto que na etapa 3 foram levantados outros atrativos, foram levantados outros bens importantes e que são atrativos, né, que a população considera como atrativos. Então, esse confronto foi feito na etapa 3 do diagnóstico. Aqui eu só trouxe os resultados, mas isso tudo está no relatório, então para vocês terem conhecimento. Esse aqui é a nível de palavra geral, né, que foi mais discutido, então a gente teve meio ambiente, sustentabilidade, recursos hídricos, governança, gestão pública, ordenamento territorial, os atrativos turísticos saiu bastante, até por ser um tema, né, bem específico. Bom, então, como eu falei, a gente, para fazer o diagnóstico consolidado, a gente pegou as considerações finais da etapa 2, né? Então cada capítulo tem suas considerações finais, junto com o quadro síntese das oficinas, né? Com o resultado que a gente teve das oficinas. Lembrando que nas oficinas a gente separa por
potencialidades e desafios. A mesma coisa a gente faz aqui na apresentação para vocês. Então, o que eu vou fazer? Cada temática, né, os destaques, né, gente? São 700 páginas, mais outro relatório que não me lembro agora quantas páginas tem, mas deve ter umas 400 páginas. Resumindo para vocês aqui, então é um esforço também da gente tentar ser bem direto, né, e apresentar os principais temas. Pode ser que algumas coisas a gente não consiga trazer aqui por uma questão de tempo, mas provavelmente deve estar no relatório. Então, como a gente combinou, né, os conselheiros podem interromper à medida que eu for apresentando, se vocês tiverem alguma dúvida. Vou começar pelo primeiro tema, e aí toda vez que for que vier da população, né, dessas oficinas, vai estar numa cor diferenciada, potencialidades em verde e desafios em rosinha, vermelho. O primeiro tema é recursos hídricos, sustentabilidade e recuperação das áreas de manutenção e saneamento. Então a gente fez, né, apresentou os principais aspectos físicos e ambientais relacionados ao ordenamento territorial da cidade, pontuando as principais características, condicionantes e os desafios identificados. A gente fez uma análise do clima do município, então, de modo geral, é um clima tropical de altitude, verões quentes e chuvosos. Os meses de verão, né, são mais chuvosos, enquanto o inverno a gente tem um período de estiagem. E aí é importante a gente destacar essas questões de estiagem, porque isso impacta diretamente nos desafios hídricos devido a essa falta de chuva no município, né? Agravada, obviamente, por questões das mudanças climáticas e por um processo também de desmatamento, né, dos remanescentes florestais, dado aí o processo de urbanização, de ocupação de áreas rurais também, mas mais pelo processo de urbanização, exigindo medidas de conservação ambiental, de gestão hídrica, tanto a nível local como consorciado, né? Isso a gente discutiu bastante também, essa questão que não é a mudanças climáticas, obviamente não é uma questão só do município, o município tem que pensar nisso, mas é importante pensar a nível consorciado. E aí eu já trago o primeiro box, né, que foi um box que a gente retirou das oficinas, né, então foi comentado sobre estudar e implementar estratégias como o conceito de cidade esponja, a descarbonização da cidade, o cumprimento da sustentabilidade das edificações, medidas para alcançar a eficiência energética e a questão da arborização urbana. Então, sempre esses boxes eles vão estar referenciando a propostas futuras, né? Quando a gente foi conversar com a população, quando a gente fez metodologia, a gente falou, pensa no futuro, né, da cidade, então traga desafios e potencialidades. Então, normalmente as potencialidades elas estão muito ligadas ao futuro do município, né? Aí a gente faz uma análise da epsometria, então, que está relacionado à altitude, né, do município, e aí a gente observa que as áreas de menor altimetria, ou seja, as áreas mais baixas, né, em termos de altitude, estão localizadas no lado oeste do município, então na região do Capivari, que justamente está passando, se eu não me engano, nessa porção do território, enquanto a área de maior altimetria estão na porção leste do município, que é justamente ali onde a gente vai ter, né, vocês que são aqui no Convênio, conhecem, a região mais na direção do Rio Atibá. A maior parte do território se encontra numa declividade entre 2% a 15% de declividade, que são áreas, né, mais aptas à urbanização mesmo. A gente tem algumas regiões com declividade superior a 30%, que são essas áreas que estão em vermelho. Quando a gente tem áreas superiores a 30% de declividade, a gente tem que ter uma atenção quando da urbanização, em função da 6766, que proíbe, né, obviamente que a gente tem que olhar onde estão essas áreas também, mas por isso que a gente faz esse recorte indo até os 30% de declividade. Apenas 2,70% de sua área se encontra numa declividade superior a 30%, né? Não é uma área significativa, o município tem essa característica de variar entre 2% a 15%. São observadas também, né, além das questões de porcentagem, a gente também olhou o grau, porque o grau ele impacta nas áreas de APP, que é acima, né, de 45% da APP. Então, são observadas atividades no máximo 35 graus no município. Então, a gente não observa
acima de 45 graus, isso não, né, pelo mapa a gente não tem áreas com mais de 45 graus no município, então não tem área de APP de liquidez. As áreas com maior definibilidade, né, isso também é importante quando a gente faz a sobreposição das informações. Quando a gente tem mais definibilidade, elas estão mais suscetíveis a processos de movimento de massa, e as áreas com menor definibilidade estão mais associadas à questão de inundação, alagamento, né, por serem áreas mais planas, enfim, mais difícil da água escorrer. Potencialidade. Então, destinação de áreas inclinadas para o reflorestamento, foi falado bastante sobre isso, incentivo à implantação de sistemas de agroflorestas, aí foi falado novamente, né, criação de agroflorestas em áreas com potencial agrícola, que pode impulsionar a produção rural no município. Então, como a gente, todos os temas eles são interligados, não necessariamente o rural aqui, ele pode aparecer também em outros momentos, o ambiental pode aparecer em outros momentos, porque são temas que acabam se interconectando, né? A cidade, ela não é caixinhas, né? Então, é importante a gente também ter isso em mente. E aí foi falado especialmente na região do Moinho e de Santa Cândida. Foi falado também da reabertura da Casa da Agricultura, fundamental para fortalecer o setor agrícola local e promover práticas sustentáveis no meio rural. Essa articulação entre a produção rural sustentável e o manejo adequado do solo também se relaciona com as questões de proteção dos recursos hídricos no município. E aí a gente entra para o próximo tema, que é os recursos hídricos. E aí, Vinhedo está localizada numa posição estratégica, né, tem uma importância estratégica para a conservação hídrica, tanto na bacia do rio Capivari, quanto na bacia do rio Atibaia. Então, a gente está falando do Capivari e Atibaia. Destacando a escassez hídrica, a necessidade de buscar mananciais alternativos e o controle do uso do solo para a proteção dos recursos hídricos. Lembrando que a gente está, né, no PCJ, que é uma unidade de gerenciamento de recursos hídricos que tem já historicamente essa questão da escassez hídrica, né, das questões hídricas. Não há uma regulamentação específica em nível de bacia hidrográfica, em nível de unidade de gerenciamento hidrográfico, para o planejamento e controle do uso do solo, como a gente vê em São Paulo, por exemplo, que a gente tem as áreas de proteção de manancial a nível da bacia hidrográfica, né, da unidade de gerenciamento. No caso do PCJ, isso não existe, então a gente não tem uma regulamentação específica em nível de bacia hidrográfica. Foi feita uma proposta lá atrás de criação da PRM do Código do Bom Jardim. Tem estudos, né, sobre a questão do uso do solo, mas não tem critérios que foram definidos para uso e ocupação dessa área, né, para equilíbrio entre expansão urbana e conservação ambiental. Aí a gente vai para a cobertura vegetal. Então esse é um mapa do Macrobiomas, do uso do solo de 2023, que traz algumas classificações de uso do solo no município. Então, o que a gente está vendo aí mais destaque é o rosinha, que são as áreas urbanizadas. A gente vê também formação florestal, que são as áreas em verde mais escuro. A gente vê a silvicultura também, que é esse verde mais claro aqui, numa zona de proteção ambiental leste. Então, Vinhedo apresenta formação florestal de 13,73 km, esses são os dados do Macrobiomas de 2023, o que inclui áreas limitadas como zonas de interesse ambiental pelo plano diretor. Então, aqui a gente já começa, né, na parte de meio ambiente, a fazer uma inter-relação entre o que o plano diretor estabelece, né, isso a gente vai tentando fazer ao longo de todo o relatório, o que o plano diretor estabelece frente ao que a gente está observando no território. Então, esse é o mapa de zonas de interesse ambiental do plano diretor, de 2007, e a gente observa, se a gente faz esse jogo aqui, né, que grande parte desses fragmentos florestais, eles estão aqui como zonas de interesse ambiental. Então, a gente consegue ver bem isso, né, essa sobreposição permite que a gente, até mesmo essa área que está sendo lecionada pela silvicultura, ela ainda tem uma porção dela que ainda está protegida, considerando ser uma zona de interesse ambiental.
E aí, tendo em vista esse mapeamento e essas áreas que são de proteção de interesse ambiental, é entendido que há áreas para serem transformadas, para serem regulamentadas como unidades de conservação no município, sendo que hoje não existe, não tem nenhuma UC hoje regulamentada aqui. A gente falou muito na comissão, veio bastante, uma preocupação dos membros da comissão a respeito da silvicultura, principalmente na macrozona de proteção ambiental leste, desse processo de crescimento da silvicultura. Então, a gente observa, olhando os dados do Macrobioma de 2007 e 2023, esse crescimento da silvicultura, que é justamente essa área que a gente está trazendo aqui como esse verdinho mais clarinho aqui. Então, em 2007, que foi quando o plano diretor foi implantado, foi regulamentado, e 2023, que é o último dado que a gente tinha no momento que a gente fez o diagnóstico. Então, observa-se um aumento expressivo da silvicultura. A gente está falando de um aumento de 250%, principalmente sobre a área de formação florestal. A gente vê que cresceu nessa região, ainda que a zona de interesse ambiental esteja protegida, esteja ali quase que o seu desenho quase que esteja protegido. Ainda falando da cobertura vegetal, visando a proteção e o monitoramento constante dos remanescentes florestais, a população indicou a criada de uma brigada de incêndio, para o combate às queimadas, em especial no distrito industrial, e realização do mapeamento e recuperação das áreas degradadas, com exigência de compensação ambiental impostas aos responsáveis. E aí um outro ponto que é super importante quando a gente fala de cobertura vegetal é o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, que é a última informação que a gente tem é que ele está em desenvolvimento pela prefeitura, vocês do CONTEMA devem ter também essa informação. E esse plano é fundamental para mapear as áreas de conservação e recuperação do município, porque ele vai fazer campo, ele vai fazer análises específicas dessas áreas de conservação e recuperação dos remanescentes florestais. Aqui a gente trouxe o inventário florestal, que também é um outro dado secundário que a gente tem, uma outra informação dos remanescentes florestais, das áreas, da cobertura vegetal do município. E aqui a gente ainda está falando do que a população trouxe, então o uso da arborização urbana na zona urbana de Vinhedo, sugerindo o incremento das áreas verdes, especialmente na região central, está falando bastante sobre isso, como forma de mitigar as ilhas de calor nessa região. E criação de metas para ampliar o plantio de árvores no município, associada à implantação de um viveiro municipal e a utilização de espécies nativas. Sobre a emergência hídrica, então a gente tem um dado aqui trazido também pela comissão, que a gente incorporou na etapa 2, na última reunião da etapa 2, que está relacionado com a redução da superfície hídrica no município de Vinhedo ao longo das últimas décadas. Então a gente observa, se a gente vê nesse gráfico, ele vai mostrar aqui qual é a superfície hídrica da área de Vinhedo e qual é como que se comportou essa curva. Então a gente vê o processo de queda aqui, até 2024, que é o último dado do gráfico, refletindo nos impactos acumulados da urbanização e da ausência de políticas voltadas à recuperação dos recursos hídricos. Utilização, então, é aqui como uma potencialidade, a utilização dos estudos já existentes. O município tem um plano de recursos hídricos elaborado pelo professor Rinaldo, do IAC, que tem como foco a recuperação e a recuperação dos mananciais, preservação e recuperação dos mananciais, além de implementação de mecanismos de controle de ocupação, como os chamados cativos. Deixa eu perguntar, o que é essa superfície? É a área permeável? Não, é a área dos recursos hídricos. Dos corpos hídricos. Esterilizado. Isso, do esterilizado. Diminuiu. Porque os cursos d'água ficaram menores, é um processo mesmo de diminuição da superfície hídrica. Então, mesmo tendo mais represas, mais... Sim, teve uma diminuição. Exatamente.
sabe que esse estudo do professor Rinaldo foi utilizado aqui quando a gente está olhando para esses recursos hídricos, para as nascentes aqui, está considerando o estudo, né, feito pelo IAC. Os pontinhos são nascentes. Os pontinhos são nascentes. E aí a gente tem 3 tipos de nascentes classificadas por eles. Nascentes permanentes, nascentes existentes e nascentes não. Vou segurar aqui, não. Você consegue ver aí, Carolina? O nome, como é que está? Nascentes permanentes, existentes e não existentes. Projeto não dá para focar? Então, eu projetei nascentes não está ligado. Nascentes não existentes. Eu falo aqui. E até um pouco que a gente. Aí, ó. Não existência. O que está escrito aí? Não A última existência. nascentes não existentes. Carol, você. Nossa. Eu acho que é não existente. Esse é o do estudo do IAC, tá? A gente trouxe exatamente o que existentes, possíveis e não existentes. Aqui ó. Nascentes possíveis, existentes e não existentes. Então a gente tem 128 nascentes existentes e 214 possíveis. Isso pela metodologia do IAC, tá? A gente trouxe exatamente isso. Concentradas principalmente na subbacia do Ticumã e do Capivari. A gente pode ver que é uma região com bastante capilaridade mesmo, né? Que a gente consegue notar. E as não existentes é porque elas secaram, subiram. Então, elas não foram identificadas. É a metodologia deles. Isso eu não saberia te dizer agora. A gente internamente até discutiu isso, sobre como que ele fez esse levantamento da. Não, é só. Não existentes. Foram mapeadas. Internamente a gente até discutiu isso. Essa questão não sei se existiu ou não existem mais. Como elas nunca existiram, falsas nascentes, né? Às vezes são afloramentos, Não existe mais. Isso não foi será que elas podem identificar? Essa classificação interna a gente discutiu nunca, a gente nunca tinha visto esse tipo de falsa. Jogar uma ocupação em cima de nascentes não existentes, De toda forma, como a gente está usando esse mapeamento que está aí, então, querendo ou não, ela vai ter a APP, ela vai ter a sociedade de inscrição, isso não vai fugir, né? Bom, essas nascentes enfrentam ameaças como assoreamento, desmatamento, expansão urbana e poluição, comprometendo a qualidade e a disponibilidade hídrica. E aí foram levantados como desafio a fiscalização dessas áreas e a aplicação de penalidades rigorosas. E como potencialidade, estruturação da fiscalização associada à aplicação de multas e criação de um fundo que destine valor arrecadado com as infrações que financiam da recuperação dessas nascentes. Acredito que já levantou o fundo do Condema, né, que receba esse valor arrecadado. Ainda falando de potencialidades, levantadas nas oficinas, planejamento de sistemas de macro-drenagem, incentivo ao uso de tecnologias naturais, cisternas, de chuva, reuso de água de chuva, autossuficiência hídrica nos novos empreendimentos e a criação de PTU verde. No sistema de abastecimento de água, então é o outro tema, né, desse capítulo, a gente tem, vai falar sobre o sistema de abastecimento de água, atualmente a responsabilidade da Autarquia Municipal que é a Sanepar. Segundo informações da CISA, do Sistema de Informações do Saneamento Ambiental, 99,92% da população urbana do município é atendida com abastecimento. A gente tem um índice de perda dos
quase 29%. A meta é chegar em 2025. A meta é chegar em 2025 com 25%. Nossa, só isso? E aí, o que veio da população, que foi até um ponto que a gente discutiu bastante com a... que a gente ainda está muito abaixo do nível nacional, né? Mas o ideal é a gente ter menos perdas para... Porque esse é um problema, né? Você cata a água e não já sabe o desafio, né? Que a gente estava conversando com a comissão, pelos dados da Sanidade, a única informação que a gente tem de falta de água são as rodízios, né? A gente não tem nenhum indicador específico que relate essa situação. Mas, dentro das oficinas, nas reuniões que a gente faz com a população, esse ponto foi um ponto assim, muito comentado. Isso eu vi, eu faço um dia e no outro Também, tem rodízio, pelo menos onde eu moro. Então, a gente tem falta frequente de água e insuficiência na oferta hídrica, que ela precisa ser analisada com mais profundidade, né? Por meio das oficinas, por meio de estudos que avaliam a capacidade de abastecimento dos próximos 10 anos, além de um diagnóstico das condições dos mananciais que atendem o município. O município é abastecido por água de manancial superficial, com reservações para lagoas de armazenamento de água bruta. Aqui a gente trouxe, né, os mananciais superficiais, as respectivas captações, em tempo de estiagem, em tempo chuvoso, também são dados do Sanidade. E aí, desafios. Mapeamento e fiscalização dos postos artesianos clandestinos. A gente sabe que isso é de responsabilidade da SP Águas, né? A questão de postos, né? Então, a gente até colocou de responsabilidade da Agência de Águas do Estado de São Paulo, que é o antigo DAE. Com controle de uso da água, promoção do reflorestamento ao redor dos mananciais e a proteção das nascentes. E aí, muito coincidentemente, né? Talvez não, obviamente não, provavelmente não, mas onde a gente viu que a gente tem a maior quantidade de nascentes é onde a população falou, né, dessa proteção, Moinho e Santa Cândida. Então tem muita relação com o que tem no território. Readequação de lagos existentes para manutenção da segurança hídrica em períodos de seca, então desassoreamento, reflorestamento da margem. Controle de plantas invasoras em matas ciliares e rios, a gente até fez isso também, fez esse apontamento na etapa 2, e recuperação ambiental dos rios poluídos. Sobre o esgotamento sanitário, então o sistema de esgotamento sanitário é também de responsabilidade da Sanidade. O índice de coleta municipal é de 85%, sendo que desses 85%, 99,95% do total do efluente coletado é tratado. Aqui é a evolução desse índice, né? O índice que ele acabou caindo nos últimos anos e hoje está com 85%. A gente tem 21 localidades que ainda não possuem rede pública de coleta e esgotamento doméstico. E tudo é particular, né? Individual. São sistemas individuais de tratamento do esgoto. Então, notadamente, né, sobretudo a região leste do município, os condomínios e os loteamentos, as ocupações que existem nessa região são as áreas que não estão conectadas à rede pública de coleta de esgotamento sanitário. E aí a gente tem alguns desafios, né, trazidos pela população, mas enfim. Lançamento de efluente de forma irregular, adoção de soluções inadequadas de tratamento, por exemplo, do córrego do Moinho, foi até falado sobre isso, especificamente sobre isso, que necessita de recuperação por receber resíduos dos parques temáticos, apesar desses parques temáticos terem ética. Isso foi exatamente o que alguém trouxe, né, algum grupo trouxe durante as oficinas. Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, então o serviço de coleta de resíduos é terceirizado, a limpeza do SERA. A taxa de cobertura do resíduo sólido domiciliar é de quase 97%. A coleta seletiva, ela ocorre porta a porta, cujo resíduo reciclado é coletado pelo coleta do SERA e encaminhado à central de triagem,
que é operada pela cooperativa 4MP. A gente tem uma ausência, isso também foi um outro ponto, né, destacado, tanto no diagnóstico técnico quanto no diagnóstico comunitário, na estrutura comunitária, a ausência de uma política estruturada de ecopontos. Hoje o município faz a coleta seletiva, mas ele não tem esses grandes pontos de recebimento de grandes volumes, né, no município. E essa política, né, ela deve incluir todos os setores para que o município possa descartar corretamente resíduos reciclados, principalmente os grandes volumes, né. Potencialidade. Então, foi falado da expansão da coleta seletiva, incentivo à compostagem em cadeia institucional, aproveitando as podas e os resíduos verdes, fortalecimento da cooperativa de reciclagem, para ampliar a coleta seletiva, criação de centros de processamento de resíduos orgânicos e os desafios. Necessidade de melhorias no sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos, com destaque para o combate ao descarte clandestino, criação de um centro de reciclagem e através da educação ambiental nas escolas, né, incluindo isso no currículo escolar, falar, né, distribuição de cartazes informativos, palestras sobre o uso racional da água, destinação adequada dos resíduos sólidos, a separação e coleta do material reciclado. Então, foi trazido como desafio essa questão da educação ambiental. Macrodrenagem, então estamos chegando no fim do último tema, do primeiro tema. Vinhedo conta com áreas suscetíveis a deslizamento e escorregamento, além de áreas sujeitas a alagamento. Então, a gente foi feito um mapeamento seguindo o inventário da Defesa Civil de 2024. E aí, casa bastante com a questão da declividade que eu falei no começo para vocês, né? As ocorrências de inundação estão distribuídas mais em áreas nas planícies fluviais, já os movimentos de massa, eles estão em pequenas áreas ao norte e noroeste do município. A gente pode ver que é muito pontual, mas a gente precisa estar monitorando, precisa estar atento a essas áreas. Limitação da expansão do distrito industrial para preservação das áreas de carga hídrica, o controle rigoroso de construções em área de risco, proibição de ocupação irregular em área residencial, instituição de pagamentos por serviços ambientais através de descontos, impostos e taxas municipais para incentivar boas práticas, e a revisão da macrodrenagem para melhorar a infiltração hídrica e a rede de drenagem urbana, prevenindo e minimizando alagamentos e deslizamentos de terra. O desafio ainda é a importância do sistema de macrodrenagem, com foco na melhoria da infiltração hídrica, na implementação da rede de drenagem e potencialidade, adoção de pisos permeáveis nas áreas urbanas, soluções baseadas na natureza, né? Hoje em dia a gente tem muitos materiais falando sobre isso, então é importante a gente olhar para essa abordagem, né, para esse conceito. E essas soluções têm como alternativa tradicional, as soluções, na verdade, propostas, tem como alternativa a tradicional engenharia cinza, em diversos municípios, a oferecer alternativas mais resilientes e ecológicas para a drenagem urbana e recuperação de rios e bacias. Então, esse é o primeiro tema que a gente tratou de todos esses assuntos. Lembrando que isso aqui é só um recorte de tudo que está dentro do diagnóstico, né? A gente tentou trazer aqui essa sistematização, né, desse primeiro tema. O segundo tema, planejamento urbano e ambiental, então avaliar a população urbana de Vinhedo a partir da análise das intersecções entre aspectos sociais, legais, territoriais e de infraestrutura, identificando entraves e distorções ocasionadas pelo crescimento urbano e pela defasagem do arcabouço legal existente. Bom, vamos aos dados do perfil demográfico do município. Então, Vinhedo possui 76.540 habitantes, de acordo com os dados do último censo, com um grau de urbanização de 96,9%, então é um município majoritariamente predominantemente urbanizado, com uma taxa de crescimento geométrico de 1,55. Isso significa que no último período, entre os dois últimos censos, o município de Vinhedo cresceu mais que a região metropolitana de Campinas e cresceu mais que o estado de São Paulo. Esse intenso crescimento populacional reflete diretamente na rápida
de urbanização, baseado numa expansão que é horizontal, né? O município ele não é um município verticalizado, porque a legislação não permite também, né? Prédios, edifícios verticais. Então ele está baseado nessa expansão horizontal, no automóvel particular e no uso monofuncional, né? Usos residenciais, usos separados. Esse processo trouxe desafios importantes relacionados à fragmentação do território, a pressão sobre áreas rurais e ambientais e a necessidade de um planejamento territorial mais eficiente. Se a gente olha para o histórico da ocupação urbana do município, então tudo que está em vermelhinho é a mancha urbana, né? Então o processo de ampliação dessa mancha urbana desde 1985 até 2022, a gente vai ver um processo realmente de espraiamento dessa ocupação. De 85 até 2005, esse processo foi muito rápido, né, você consegue ver claramente que de 85 em 20 anos foi um boom realmente na expansão do município, sobre territórios rurais, agricultura vegetal, enquanto que no processo de 2010 até 2022, a gente vê mais uma consolidação dessa malha urbana. Então, pode-se dizer que depois do plano diretor de 2007, a malha urbana ela passou por um processo mais de consolidação do que de dispersão. Aqui a gente traz a densidade demográfica por setor censitário, para a gente ver onde estão concentradas aí a população. E aí a gente vê que os bairros mais populosos são Capela, o centro da cidade, Santa Claudina e João 23. Então são os bairros em que a gente tem maior concentração de população por setor censitário. E aí é isso, né? A gente, voltando para aquele mapa de recursos de cobertura do solo, do mapa de biomas, a gente nota que a ocupação ela é urbana, entremeada por áreas de interesse ambiental e de uso rural. Então a gente vê uma mancha consolidada urbana, que é essa mancha rosa, intermeada por áreas de proteção ambiental, áreas de uso rural, áreas com mosaico de usos, né, outros usos. Então, o perfil da ocupação diminuindo. Ainda falando sobre o perfil demográfico, né, um outro dado que é importante a gente analisar é a taxa de natalidade. É uma tendência que a gente está observando no nível mundial, né, não é só Vinhedo. Está em declínio, a gente teve uma queda nos últimos 20 anos de 33% dessa taxa de natalidade, então a gente tem menos crianças nascendo no município, né? E esse processo de transição demográfica também marcado pelo envelhecimento da população. Então, à medida que a gente não tem um processo de evasão da população, né? A gente tem um processo de envelhecimento da população. Muito menos, né? A pirâmide ela se inverte. A gente tem menos jovens e mais idosos no município. Esse fenômeno, né, de taxa de ocupação menor, taxa de envelhecimento maior, traz implicações diretas na forma como a cidade é produzida, na forma como a cidade deve ser organizada. Além disso, a gente trouxe para o último relatório, que a gente pegou, né, nessa versão 3, dados que tinham acabado de sair do setor do IBGE sobre o processo de migração. E é um dado bem interessante, porque a gente observou que 20% dos moradores do município moram em Vinhedo há menos de 10 anos. Então a gente tem realmente muitas pessoas, né, muitos moradores que migraram para o município nesses últimos 10 anos. Quando a gente fala. Perdão, hoje eu vou falar bastante, né? E é um dado interessante porque a gente fez uma análise com dado, considerando uma metodologia nossa mesmo da GeoBrasília, e chegou próximo desses quase 16 mil pessoas morando migrantes no município, né? Então 20% da população é migrante. Então, o
processo de crescimento ele é marcado por de crescimento demográfico, né, de perfil da população, é marcado pela transição demográfica e pela migração da população. Eu acho que a mim isso aponta que há um declínio da natalidade, né? Porém, muitas crianças não nascem em Vinhedo, mas elas vêm morar em Vinhedo. Nascem em Vinhedo, nascem em Campinas, principalmente, em Jundiaí, mas moram aqui. Acho interessante, às vezes, se você quiser realmente verificar o perfil. A gente traz. Pirâmide. Mas isso tem. Você teve acesso a Itamadores? Deixa eu olhar para Itamadores. Tem. Lá tem a pirâmide etária e há um processo mesmo. Então. Existe também o horário para fechar. Não assim, criança. Sim, sabemos. Mas é um processo que está sendo, na pirâmide etária, isso está claramente, essa mudança, eles chamam de gota, né? A gente tem um processo de alteração, de inversão da pirâmide realmente. Isso está bem marcado no diagnóstico. Potencialidade, implementação de políticas públicas voltada a atender a população idosa, para falar sobre isso, né? A gente precisa pensar nas questões de acessibilidade nos espaços públicos, para a população não só populações com deficiências, mas também com mobilidade reduzida. Aqui, seguindo a metodologia da Fundação SEAD, a gente tem uma estimativa que o município vai passar a ter 87 mil habitantes em 2035, se a gente olhar o cenário, né, de projeção do plano diretor, né, de vigência do plano, o que equivale a uma expansão de 14,6%. E aí, isso que eu trouxe, né, esse crescimento ele será fortemente marcado por dois processos, dois fatores centrais, os fluxos migratórios e o processo de envelhecimento da população. E aí, a necessidade de planejamento sustentável, né, um plano sustentável que integre preservação ambiental, infraestrutura ecológica e mobilidade eficiente. Lembrando que todos esses blocos que eu trago aqui da população são blocos que a população trouxe nessa temática, então às vezes ela não está necessariamente correlacionada ao tema, né? Porque as pessoas foram convidadas a falar sobre, né, sobre o município, obviamente que a gente estava centrado nesse tema, mas vieram outros temas. Falando sobre o plano diretor, então, o nosso diagnóstico, né, o diagnóstico técnico, ele é muito claro para dizer que o plano diretor ele é um marco importante no município para a organização do crescimento urbano, para a proteção das áreas de cobertura vegetal, das áreas de proteção ambiental. Então, a gente destaca bastante isso dentro do relatório. As suas diretrizes estabelecem macrozonas, zonas especiais de interesse, e aí a gente está falando de interesse ambiental, interesse agrícola, cultural, especial de interesse social, e regras para o uso e ocupação do solo, buscando equilibrar as questões de desenvolvimento e sustentabilidade. Dentre as condicionantes que operam, né, que estabelecem a macrozona, a gente olha essa separação entre o que é consolidação urbana, que é essa mancha que está aí em amarelo, e o que é proteção ambiental, que é onde fica o perímetro rural. Muito diferente do que a gente vê de forma mais frequente, no município, né, no plano diretor, ele estabelece um limite da área rural, não um limite da área urbana. Então, tudo que está nessas macrozonas em verde, ele está dizendo que são, né, esse limite rural. Obviamente tem esses recortes aqui dos diferentes conteúdos que tem ali na macrozona de proteção a leste, mas a gente vai ter essa divisão do que é limite rural e o restante que seria urbano. Né? A análise do solo, dos dados ambientais, revela que muitas das diretrizes estabelecidas em 2007 acabaram não sendo implementadas ou acabaram se tornando inadequadas diante das novas dinâmicas socioeconômicas. E aqui eu vou trazer alguns dos exemplos que a gente levantou. Áreas previstas específicas para turismo e lazer acabaram não sendo devidamente estruturadas. Então, a gente tem zonas específicas no município, principalmente aqui na região do Buracão, né, que é uma zona específica de interesse turístico que acabou não demonstrando
gente vê que elas acabaram se instalando de uma forma dispersa no território, não concentradas no distrito industrial, até porque no distrito industrial os lotes são muito maiores e essas empresas elas são de menor porte, então elas foram buscar alternativas em outros locais do município que não estariam destinadas a essas zonas industriais. Né? A urbanização, ela se expandiu de forma fragmentada no sentido de que a gente vê algumas, quando a gente fala se expandiu de forma fragmentada, a gente vê que há vazios urbanos entre essa área que eu falei que a mancha urbana acabou não se movimentando, mas a gente vê que ainda há manchas não ocupadas entre a urbanização. Então isso é fragmentado, né, porque acaba dificultando essa interconexão dessas zonas. As zonas agrícolas, elas acabaram sendo convertidas em empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão, então elas não permaneceram como zonas agrícolas. A gente teve um aumento da área de silvicultura, diminuição dos fragmentos florestais na Amazônia Oriental Leste. E aí a população trouxe, né, com algumas potencialidades relacionadas aos temas que eu trouxe, o turismo ecológico, ou ecoturismo rural, como uma potencialidade, principalmente para dinamizar a economia, e a necessidade de uma análise crítica do plano diretor, considerando seus alcances, acertos e a necessidade de adaptação às particularidades de cada zona no município. E isso a gente tem vários trechos tem até um item específico que vai só fazer essa análise do zoneamento urbano do município, na etapa 2. Ainda no plano diretor e ainda no que a população trouxe, então relação de transparência entre gestão pública e população, associada a essa promoção do diálogo, criação de parques e corredores ecológicos, preservação das áreas verdes, recuperação de nascentes e proteção dos recursos hídricos. Aqui, de novo, apareceu a agrofloresta, né? Lá na outra também apareceu. E aqui como os desafios. Valorização do produtor rural, incentivo à produção rural sustentável. Então, a gente nota, né, que enquanto a zona de interesse agrícola foi desvirtuada, né, a população fala aqui da necessidade de valorização do produtor rural e incentivo à produção rural. Qualificar a cidade para o turismo, a mesma coisa. A gente olha lá que a zona que era específica do turismo acabou não sendo estruturada, mas a população fala aqui que a cidade precisa se qualificar para ter esse turismo, por meio da revitalização e aproveitamento de áreas. E a necessidade de revisão do zoneamento, visando equilibrar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental, o redesenho de algumas zonas urbanas, com especial adequação da zona mista e a integração de condomínios e malha urbana, até em função do que a gente observou do estreamento das indústrias, né, dessa questão do monofuncional, dos usos monofuncionais que não são, né, são vitais para a cidade, né, mais qualidade para a cidade. Controle da hipercaracterização do solo, desejo coletivo de fortalecer a economia local por meio de uma gestão pública transparente e a necessidade de proteção dos mananciais, microbacias, recursos naturais, áreas verdes, corredores ecológicos, combate ao assoreamento e recuperação de áreas degradadas. Aí, ainda falando do plano diretor, a gente faz uma análise das zonas de expansão urbana. Então, o plano diretor de 2007 ele determina duas tipologias de zonas de expansão urbana, a Z1, que é a amarelinha, e a Z2, que é a roxinha. Importante diretriz estabelecida pelo plano para equilibrar o desenvolvimento territorial e contribuir para o controle do espraiamento. Então, a gente pode notar que essas zonas de expansão urbana elas estão ao redor da mancha de ocupação, né? Nesse mapa a gente não consegue ver, mas em cinzinha aqui tem um arruamento. A gente observa que essas zonas de expansão urbana elas estão ao redor do que já está ocupado, né? Da ocupação já existente. E aí, diante, né, dessa análise das zonas de expansão urbana, a gente foi olhar e analisar os vazios urbanos que existem no município. E aí, como metodologia, a gente pega o IPTU, que o município tem, o município está cadastrado, né, no caso do IPTU aqui de Pinheiro, e faz um cruzamento de informações do IPTU, que o município cobra só do terreno, ou seja, não tem nenhuma construção, e a gente tira desse recorte as áreas, às vezes no próprio cadastro da prefeitura a gente tem áreas públicas, a gente tira áreas de reserva legal, a gente tira áreas de proteção, para entender
como que está organizado, como que está colocado esses vazios urbanos. Eu não sei, Júlio, o Pina quer falar, não sei se... Pessoal, vamos organizar no final, pessoal, por favor. Já foi falando que poderia ser também durante. Não, vamos ser mesmo durante. Tá, vamos. Vamos organizar certinho. Aí, o que a gente observou é que há uma concentração de lotes com áreas superiores a 10 mil metros quadrados, com elevado potencial de parcelamento do solo, em 4 regiões específicas do município. Então, a gente vê aqui no Distrito Industrial, a gente ainda tem vazios urbanos, tem áreas urbanas, e aí, pela própria característica, né, do Distrito Industrial, que tem uma vocação específica. A gente tem áreas de expansão urbana no Vista Alegre, a gente tem áreas de expansão urbana no Pinheirinho e a gente tem vazios urbanos de grandes dimensões. A gente está olhando aqui dimensões maiores do que 10 mil metros quadrados, considerando que são áreas mais aptas a receberem um parcelamento do solo, serem loteadas, por exemplo. A gente vê aqui na capela, e aqui na capela, quando a gente sobrepõe isso, está no diagnóstico também, com a imagem de satélite, com recursos hídricos, a gente nota que está muito no entorno do Rio Capivari, então é uma região, um vazio urbano, mas também tem que se atentar, né, para essa questão da fragilidade ambiental, exatamente, e Pinheirinho. Então a gente fez essa análise aí. Há uma sobreposição dos vazios urbanos com as zonas sugeridas de expansão urbana? A gente faz uma análise das zonas de expansão urbana, sim. Específico, as zonas de expansão urbana com os vazios urbanos. No relatório da Acabadores. Desafio, necessidade de utilizar os vazios urbanos como uma estratégia de controle de alternativa da expansão territorial. A regularização das moradias populares, né, que nem sempre ocupam vazios urbanos existentes, mas que podem vir a fazê-lo. Como caso essas áreas sejam destinadas às EIs, então a possibilidade de mapear as EIs nessas áreas de vazios urbanos. Aí a gente vai para o tema de mobilidade urbana. Lembrando, né, que o relatório tem muito mais informação, aqui a gente trouxe recortes, né, do diagnóstico. O município de Vinhedo tem um plano de mobilidade urbana elaborado em 2019, mas que não foi institucionalizado, não foi criada uma lei específica para ele, o que a gente entende que é uma lacuna significativa no planejamento programa, né? A partir do momento que a gente tem um plano que não virou lei, que a prefeitura acaba não utilizando ele, né, como no seu dia a dia, acaba sendo uma lacuna na execução de políticas públicas voltadas ao tema de mobilidade. Isso porque o município acaba adotando as diretrizes definidas pelo Plano Diretor lá de 2007, né, que na época, apesar de todas as inovações dele, a gente ainda não falava sobre a questão, né, não tinha política nacional de mobilidade urbana que foca na priorização dos transportes ativos, bicicleta, pedestre, transporte coletivo. Então as propostas elas estão concentradas sobretudo no deslocamento motorizado individual. Então, é uma questão todo o assunto da mobilidade urbana está muito focado no carro, né? Então, é muito voltado para isso. E a gente entende que essas propostas elas têm uma tendência a estar desatualizadas e não contemplarem adequadamente as necessidades, as especificidades e necessidades locais. Bom, ainda no tema de mobilidade urbana, então a gente faz uma análise do sistema viário municipal, das principais vias do município. A gente nota, né, desafios significativos. O município é marcado por eixos importantes de conexão regional, no sentido transversal, norte-sul. Então, a gente está falando de Anhanguera, a Rodovia Visconde de Porto Seguro, Estrada da Boiada, eixos importantes de suma de ligação, enquanto que as ligações que permitem, né, ligar Louveira a Valinhos, né, fazer essa conexão dos diferentes municípios, enquanto que as ligações longitudinais, elas são mais limitadas e descontínuas. Então, se a gente não tem uma via, a gente tem a via que sai da capela aqui, no sentido do centro do município, mas ela é cortada, né? A gente não tem essa ligação que vai até o final do município. Então, as ligações
Essa assimetria acaba ocasionando conflitos viários e dificultando a integração das diferentes áreas do município. A gente ainda nota que a infraestrutura viária acabou não acompanhando o ritmo da urbanização, então, resultando em gargalos da mobilidade. A gente tem até um mapa elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana que mostra esses gargalos. E maior dependência do transporte individual, cujo tema aparece como ponto de tensão entre potencialidade e desafio na oficina. Ponto de tensão no sentido de precisa se olhar para isso, né? Precisa se ter uma atenção mesmo para esse tema. Então, necessidade de reduzir a dependência do automóvel, ampliar malhas de ciclovias e ciclofaixas, ausência de um plano de mobilidade institucionalizado. Além disso, né, além de todas essas questões rodoviárias, viárias, Vinhedo é seccionado por um eixo ferroviário que divide o município entre a parte mais urbanizada, né, a parte sul-oeste do município, e as áreas menos adensadas, que aí seria justamente indo na direção da Macrozona de Proteção Ambiental Leste. Esse eixo ferroviário hoje passa carga, né, hoje tem carga que passa por ele, e futuramente ele vai ser objeto de um trem intermunicipal, intercidades e trem metropolitano, o Tiquitim. Porém, apesar de assim, ser um projeto de suma importância, de extremo impacto e de ser ligar importantes cidades da macrometrópole paulista, a gente não tem detalhes sobre o projeto. A gente foi atrás do Estudo de Impacto Ambiental, do relatório de impacto ambiental, e muito pouco se tem informação sobre qual o real impacto desse projeto. A gente sabe que vai ter, mas sem um estudo, sem um projeto específico, a gente não tem como mensurar esses impactos. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas a todo momento a gente fala da importância, né, desse, que provavelmente a estação vai ser na própria estação ferroviária. Cobertura do transporte coletivo, então Vinhedo dispõe, tem mais aqui, dispõe, de uma estrutura de transporte coletivo, né, operando com 9 linhas regulares. A gente observou, né, esse aqui é a cobertura do transporte coletivo, então idas e voltas, né, os trajetos de ida e volta. A gente observou uma zona significativa de cobertura, principalmente em função dos condomínios fechados, então o que está inciso aqui são os grandes condomínios do município, então o transporte coletivo não entra, né? Não entra, limitando a circulação dos veículos. E aí, nas oficinas, ficou mais claro isso para a gente, né? Do diagnóstico técnico, das informações que a gente tem, a gente entendia que tinha uma boa cobertura, uma boa espacialização, a não ser nos condomínios, mas as oficinas revelaram um outro cenário. Foi falado muito da necessidade de melhoria do transporte público, com revisão de rotas, ampliação da oferta e promoção de acessibilidade. Da ineficiência do transporte coletivo, baixa frequência, falta de transparência nos itinerários, necessidade de considerar alternativas controladas e uma adoção de ônibus elétricos e políticas de tarifa zero. Ampliar ciclovias, incentivar a acessibilidade em espaços públicos e privados, melhorar as calçadas de arborização urbana e incentivar o uso do transporte ativo. O controle do fluxo de veículos pesados nas áreas urbanas, com destaques para as vias que têm sido utilizadas como rota de fuga de pedágio, como a Estrada da Goiaba, que impacta diretamente o sistema viário local. Impactos com a implantação do Tiquitim, né? Quais seriam esses impactos? Ainda falando do planejamento urbano e ambiental, mas de uma maneira geral, né, dos desafios que a população trouxe, estruturação de políticas específicas voltadas à descarbonização, ampliação da permeabilidade do solo, eficiência energética nas novas construções, escassez de parques públicos, de espaços de lazer seguros e acessíveis, implantação de políticas para ampliar a coleta seletiva. Então, o resíduo apareceu tanto no eixo 1 quanto no eixo 2.
gestão de resíduos e descarte regular de lixo e entulho, desafio recorrente dos episódios de inundação e alagamento no município. E aí a gente vai para os equipamentos comunitários. Então, a gente fez uma análise da distribuição dos equipamentos e de alguns indicadores. Ai, aceito. Gente. Dos equipamentos comunitários e alguns indicadores. Então, apesar da ampliação do acesso de indicadores favoráveis no ensino infantil, nos ensinos iniciais e ensinos fundamentais, né, considerando os indicadores que a gente trouxe, a gente nota problemas no ensino médio, com alta taxa de abandono e desempenho abaixo das métricas do IDEB. A infraestrutura educacional é desigual e carece de modernização em diversas regiões. E aqui a população trouxe falta de vagas em creches, organização das escolas e necessidade de aprimorar a infraestrutura e acessibilidade dos prédios públicos de ensino. Falando em saúde, né, observado o aumento de direitos hospitalares do SUS, a cobertura continua inferior ao que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Aqui é 0,8 contra 3 a 5 mil leitos, 5 leitos por mil habitantes. Aqui é 0,8. Aí a população trouxe déficit das unidades básicas de saúde, localização das farmácias populares, as quais devem ser mais bem distribuídas no território. A rede de assistência social é abrangente, mas sua capilaridade ainda é limitada, com cobertura territorial parcial. No campo da cultura e do esporte, as ações existem, mas carecem de diversidade de distribuição territorial mais justa. Na segurança pública, apesar de alguns avanços na gestão e monitoramento, a necessidade de reforçar políticas preventivas e ampliar a preservação da presença do poder público em áreas vulneráveis. Como desafio, problemas de segurança e necessidade de reforçar a distribuição e presença da GCM nos bairros. Próximo tema. A gente ainda tem mais 4. Mas os outros são mais rápidos. Quanto tempo eu estou falando? 1 hora. Economia sustentável, muito obrigada, Paulo. Polo tecnológico, diversificação e fortalecimento das cadeias produtivas. Caracterização econômica, então a mudança, foi observada uma mudança na composição do valor adicionado, né, que compõe o PIB do município, entre 2010 e 2021, evidenciando um processo de realinhamento estrutural com destaque para o crescimento do setor de serviços. Então, se em 2010 a gente tinha a indústria mais forte, em 2021 o setor de serviços é mais forte no município, em resposta até às transformações industriais e urbanas que marcaram esse período. Apesar disso, Vinhedo é conhecida pela sua diversificação, né, na base industrial, com destaque para a indústria da transformação. E aí, apesar dessa mudança do valor adicionado, a indústria ainda é a que mais entrega no município, com 42% dos postos de trabalho, né, absorvida pela indústria. O setor de logística, né, então, com potencialidade, possui poder estratégico do território, em razão da localização privilegiada de Vinhedo, próximo, né, de grandes rodovias de transportes importantes, e potencial para atrair novos investimentos, consolidar um ambiente favorável à inovação e à produção de alto valor agregado. Turismo, foi falado, né, como um vetor complementar de dinamização econômica, que está muito associado ao serviço, né, então já é uma ação do município. E aproveitamento dos recursos naturais e da infraestrutura existente, aliado a estratégias de valorização da identidade local, pode posicionar Vinhedo como um destino regional qualificado. Fortalecimento da formação técnica profissional, com foco na qualificação alinhada às demandas das empresas locais, então, né, focado
urbano e industrial mais resiliente. Importância de um equilíbrio entre expansão urbana e preservação ambiental também foi trazido nesse eixo. E aí a gente já vai para o patrimônio histórico. Os próximos são mais curtos porque são temas mais específicos, né? Nos outros a gente tinha vários temas dentro de um eixo só. O patrimônio histórico, então, com o objetivo de fortalecer, né, identificar as questões do patrimônio. O município hoje possui uma legislação relacionada ao patrimônio, com a criação de um conselho municipal, de um fundo municipal, instituído pela lei de 2023. O plano diretor de 2007 traz 5 áreas, define 5 áreas como zonas especiais de interesse cultural, formadas por conjuntos cuja manutenção deve ser necessária, a preservação do patrimônio cultural de Vinhedo, sendo a Fazenda Cachoeira, sede da Fazenda Monte Alegre, sede da Fazenda Santa Cândida, a estação ferroviária e a fábrica Estorone. A gente tem 2 bens tombados, então tem as zonas especiais de interesse cultural, mas tombado mesmo no município a gente tem 2 bens. A Fazenda Cachoeira, que foi tombada em 2007, e o conjunto ferroviário de Vinhedo, que foi tombado em 2010, ambos pelo Estado, pelo Condefat. Apesar dos fundamentos legais, né, o município acabou não atuando aí para tombar ou para fazer algum apropriamento desses bens, principalmente dos bens que ele traz lá no plano diretor. Como desafio, e também isso a gente traz no diagnóstico, precisa ter uma atualização desses inventários dos imóveis de interesse histórico e ampliação de políticas de proteção para outros elementos do patrimônio, inserção da história de Vinhedo, de datas significativas no currículo escolar e no calendário de eventos do município. Falando de patrimônio histórico, então a gente traz, né, a Fazenda Cachoeira. Ela integra uma iniciativa do município de criar o Parque da Fazenda Cachoeira, que foi feito em decreto em 2024, que pode implementar o turismo ecológico, o município aliando o patrimônio histórico ambiental. Porém, atualmente essa fazenda é de propriedade particular e se encontra fechada para a validação, se tornando um desafio na sua integralização aos bens patrimoniais e turísticos da cidade. Outras fazendas em Vinhedo, também foram levantadas pela população, demandam a atenção para a preservação. Fazenda Bahia, Santa Cândida, Santa Fé, Santana, foram algumas das fazendas citadas pela população. A estação ferroviária se encontra atualmente em estado de abandono, sua estrutura está enferrujada e parte da alvenaria está degradada. Desde 2013, a Prefeitura detém, por meio da Superintendência de Patrimônio da União, a concessão do terreno e a autorização para a reforma, né, do imóvel, para a implantação de um museu ferroviário, mas ainda depende da liberação de outros órgãos, né, que passa pela autorização do Condefat também. A longo prazo, essa estação é um ponto de atenção, uma vez que ela provavelmente vai integrar o projeto do TIM. Então, atenção aos impactos que serão causados desse patrimônio histórico. Ainda falando do patrimônio, quais são os desafios, né, que a população levantou? Criação de novos espaços culturais, dedicados à memória, à história do município, para além das questões italianas, criação do Memorial da Imigração, modernização e dinamização do centro cultural. Como potencialidade, preservação da paisagem edificada, manutenção do skyline, da linha do horizonte, foi falado, né, trazendo a questão do observatório, que está em Valinhos, mas o acesso é por Vinhedo. Valorização das áreas naturais do município, então foi falado das áreas locais, do bosque, do parque ecológico da Canela, além de fragmentos remanescentes da Mata Atlântica, árvores centenárias, né, para integrar rotas turísticas, culturais e gastronômicas do município. Ainda no patrimônio histórico, o parque, o Ferragut, tem uma necessidade de modernização e transformação de um espaço multifuncional para abrigar atividades mais cotidianas e investimento para a manutenção e operação dos bens tombados. Próximo temos, no ponto 2, habitação popular e inclusão social. O município tem um plano local de habitação, que é de 2008, ou seja, ele tem quase 10 anos aí de vigência, né, 20 anos de vigência.
Ele não foi institucionalizado, também é uma lacuna, né, não foi transformado numa lei municipal. E hoje ele se encontra muito desatualizado, porque os dados que estão utilizados lá são os dados do censo de 2000. Desde então a gente teve o censo de 2010 e 2022. Sendo que o plano diretor é a principal referência do tema da habitação, uma vez que define zonas especiais de interesse social. A análise técnica que foi realizada revelou diversas lacunas e limitação considerando a defasagem ou a inexistência de dados, né? A gente não tem uma secretaria específica da habitação, hoje ela está junto à Secretaria de Assistência Social, então prejudica a eficiência da política habitacional do município. E em 2024 a gente teve a extinção do Fundo Municipal de Habitação e do seu Conselho Gestor, comprometendo o financiamento e a governança da política habitacional do município. O plano diretor estabelece zonas especiais de interesse social, divididas em 3 categorias, então regularização fundiária e provisão habitacional. Provisão habitacional pode ser tanto habitação de interesse social quanto habitação de mercado popular. Na ZEIS 2, então na Zona Especial de Interesse Social 2, foi implantado um empreendimento, que é o está em construção, né, vai ser entregue provavelmente nos próximos meses, da CDHU. Mas as outras leis a gente não teve nenhum, as outras leis de provisão a gente não teve nenhum, principalmente as leis 2, né, a gente não teve nenhum outro tipo de empreendimento de interesse social, só teve esse da CDHU. Ainda, né, falando das questões habitacionais, então, necessidade de atualização de dados, como déficit habitacional, então hoje a gente tem um cadastro municipal que é autodeclaratório, né, ele é para fins mais de entendimento, mas ele não é o déficit habitacional do município. O crescimento da especulação imobiliária, com a implantação de empreendimentos que nem sempre são acessíveis aos moradores locais, ou que apresentam condições de financiamento diferenciadas para atender a população de baixa renda, então uma política estruturada para atender essa faixa da população. A ausência de um acompanhamento contínuo tanto na implantação de empreendimentos habitacionais quanto no direcionamento das verbas destinadas a essa finalidade. Atualização dos projetos habitacionais ao uso de novas técnicas construtivas, né, tecnologias sustentáveis e necessidade de modernização dos métodos de mapeamento, controle da fiscalização, da ocupação. Então, quando a gente fala de regularização fundiária, ocupação de interesse social, tem muito essa questão da fiscalização dessas ocupações também, né, mapeamento de drones e imagens de satélite. Outra potencialidade levantada pela comunidade, né, pelos participantes, os vazios urbanos são áreas potenciais para a implantação de habitação de interesse social, como a gente já tinha visto no outro eixo. Favelas e comunidades urbanas, então o IBGE trouxe esse conceito em 2023, se não me engano, 2023, 2024. Antes ele chamava de aglomerados normais, agora ele chama de favelas e comunidades urbanas. No município de Vinhedo a gente não tem nenhum mapeamento disso, né? Não tem registros oficiais de favelas e comunidades urbanas. No entanto, é importante dizer que esse cenário não significa que não existem problemas relacionados à habitação precária, segurança jurídica da posse. É uma questão, né, que o município não possui situações de vulnerabilidade habitacional, considerando a metodologia do IBGE. Como desafio, a população levantou a existência de potenciais comunidades urbanas em Vinhedo, o que evidencia a necessidade de olhar mais apenas sobre essa realidade. Até em busca, né, junto com a assistência social, a gente levantou algumas questões, algumas áreas de vulnerabilidade, algumas áreas pontuais. Ainda do que a população trouxe, já encerrando esse tema, estimula novas formas de organização e financiamento, cooperativas habitacionais, é uma outra forma, né, de promoção da habitação de interesse social, integração da população em situação de vulnerabilidade, população imigrante, necessidade de maior acessibilidade para as pessoas com deficiência, especialmente com mobilidade reduzida, e possibilidade de investimento em cursinhos populares voltados à população interessada em ingressar no mercado popular. O último tema, turismo e identidade regional. Então aqui a gente vai falar das questões regionais, né, do município aqui na região metropolitana de Campinas. Integra a região metropolitana de Campinas, faz divisa com Valinhos, Itatiba, Itupeva e Louveira.
com a região metropolitana de Jundiaí, está a apenas 80 quilômetros de São Paulo, então é muito perto, e possui eixos viários importantes aí de conexão, né, apesar da Bandeirantes não ter acesso direto no município. Turismo. Vinhedo conta com o plano diretor de turismo de 2020, que deveria ser revisto em 2023, né? Então estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento da cidade. Ele lista um conjunto de 25 atrativos do município, incluindo a prefeitura de Vinhedo como atrativo turístico. E aí a população trouxe algumas questões relacionadas ao turismo. Há um conjunto considerável e potencial de atrativos turísticos que devem receber a atenção do poder público municipal, para que sejam valorizados e recuperados, visando tanto o fortalecimento, né, do turismo cultural e histórico. Aqui, alguns atrativos que a população trouxe e que não necessariamente estão mapeados, acredito que nem todos estão mapeados lá no plano de turismo. O Mosteiro São Bento, Cristo Redentor, a Estação Ferroviária, o próprio observatório, né, que está em Valinhos, mas não acesso ao Vinhedo, o Siloé, o Casarão do Areio, o Museu Adélio Sá, o Memorial do Imigrante, o Portal dos Imigrantes, o Teatro, a Fazenda Cachoeira, parques, praças e represas. O desafio, né, então, também foi falado no outro eixo, aqui também trouxe novamente a questão do parque, que é a MUT, da necessidade de tornar um espaço mais multifuncional. Investimento na difusão da história local, né, a evolução dos espaços públicos, incluindo o restauro de bens tombados, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população e atrair turistas no município. Um outro ponto que foi levantado como potencialidade, a consolidação do município como destino turístico regional. Então, essa porção bem ao sul do território, ao oeste do território, né, faz parte do Distrito Turístico Serra Azul, que é intermunicipal, né? Não é só Vinhedo, toda aquela região em torno do Hop Hari, e não só. Investimento na diversificação da oferta turística, explorar segmentos como turismo de aventura, turismo, então vocês veem que o turismo está bem presente aí, né? Tem um eixo só para ele. Realização de parcerias com a iniciativa privada, recursos tanto para a criação de novos roteiros e circuitos turísticos, manutenção da infraestrutura turística, né, pensando numa priorização da boa envolvimento pedestre e desses automóveis, o acesso dos principais pontos turísticos municipais, né, aqueles que vierem a ser implantados, como o próprio Distrito Turístico Serra Azul, valorização da estrutura turística já existente, promoção da democratização dos acessos aos atrativos, e ensinei na apresentação, peço desculpas, cadê o Júnior? Peço desculpas pela minha longa apresentação, uma hora e meia. Pessoal, só para abrir os conselheiros que quiserem falar. Nossa última reunião de modelo, nós estamos discutindo esse novo regime tributário da implantação. Peraí, não escutei. Na última reunião do modelo nosso, nós estávamos discutindo quanto ao regime tributário. As cidades vão perder muita verba. Tá? A gente está estimando que perder 35% da arrecadação com esse novo regime tributário. Foi levado isso em consideração? Então, não no diagnóstico, a gente fez essa análise específica tributária. A gente fez uma análise da capacidade de investimento do município, mas a gente se ateve a isso. Essa questão futura, né, de quanto o município vai perder, a gente não. Acho que a previsão para 2027, 2028, deveria ter uma redução de 35% na arrecadação. A gente ainda está no cenário, mas acho que isso vale a gente colocar como um desafio, né? Na verdade, são 170 milhões já esse ano, do ano que vem, depois é gradativo essa perda que chega a 35% em 2033. 35% do valor arrecadado. 2024. Porque agora todos os impostos arrecadados vão ser direcionados para o governo federal. Aí ele vai fazer a distribuição, ele vai ser por
Mais algum conselheiro, pessoal? Não? Tá? Então, só lembrando, para mandar para os conselheiros, na próxima reunião vai começar a verificar, formar a comissão, tá? Vamos formar uma comissão para a gente estudar isso. A questão do diretor, tá? Para poder. Larissa. Gente, em vista de tudo isso que vocês viram, que vocês já fizeram outros planos diretores, qual é a sua visão? Bem assim, não, estou falando sério. Bem sério. Assim, bem direta. Quanto tempo você acha que a gente vai conseguir fazer tudo isso? Quando vai fazer o quê? Tudo que está ali, rever tudo isso. Ele está para fevereiro. Isso, e na realidade, por exemplo, Não, mas fevereiro é o final. Todas as outras coisas. e aí ele já entra Aí no vai. escopo de fazer as tarefas. Não, aí você tem o plano municipal, a comissão, audiência constitucional. Eu não sei se talvez eu tenho que falar isso no sentido de quando vai se efetivar as propostas que estão fazendo. Isso é ao longo dos anos. Uma coisa é passar em formatar, criar Pessoal, É um pouquinho, gente, por favor. outra coisa é implementar tudo isso. Isso é a média ou Existe como colocar prioridades em tudo isso pela prefeitura? Existe? Todo esse escopo que foi feito, existe como colocar prioridade em operação de nascentes, sei lá, a parte hídrica da cidade, né? Ou dividir como. Acho que eu falei isso, inclusive, para o Fabiano. Existe como a gente dividir isso em prioridades necessárias mais rápidas para serem feitas? Pode ser feito isso? Quem vai decidir isso? A prefeitura? A população? Porque assim, se você me permite, dentro do plano diretor, a gente pode definir como eixos prioritários. Sim. E aí, isso é como o primeiro olhar que a prefeitura, o poder público deve ter no momento da implantação do plano diretor. São ações, né? Então, poderia ser como um eixo prioritário. Mas, por enquanto, o que ela colocou aqui hoje é o olhar da população sobre as necessidades, é o que nós desejamos para o futuro. Não necessariamente o plano diretor vai abordar esses pontos. Não é proposta ainda, só Ainda não é uma proposta. Então, E assim, há necessidade de fazer uma manutenção das nascentes e preservar as nascentes? Claro que o plano diretor vai contemplar, mas ele poderia não contemplar. Então aí
pessoal. Então, lembrando, próxima reunião a gente vai conversar em relação a tudo, tá? Agora eu vou abrir, eu já abri para você, mas eu vou abrir para quem se inscreveu antes. A gente teve a inscrição do Luiz. Obrigado, Júnior. Boa noite a todos. Obrigado também, Laura, pela apresentação. Participei de 19 ou 20 oficinas das 24 que foram feitas, então me senti muito contemplado pela apresentação. Um diagnóstico muito completo, tanto o trabalho da consultoria, o trabalho dos voluntários que também se debruçaram nesse projeto, o trabalho dos voluntários, das pessoas da dança e cidadãos que participaram dessas oficinas, dedicaram ali tempo, energia, capacidade técnica, uma visão de cidade, então está tudo ali muito bem traduzido. Eu até tinha feito alguns apontamentos antes da sua apresentação, mas eu quero só reforçar, foram pontos que foram elencados, que foram enumerados, também foram aprofundados na sua explicação, mas preservação e recuperação do perímetro da Fazenda Cachoeira. Eu entendo que isso é fundamental, tem um atrativo turístico muito forte ali, que está latente, está aguardando essa abertura, está aguardando essa negociação com os proprietários junto ao município, junto ao Estado. Então existe ali um potencial muito grande que pode ser integrado à estação ferroviária, que pode ser integrado ao centro da cidade, criação de um grande complexo turístico, um grande complexo cultural, histórico, arquitetônico. Então nós temos ali hoje as condições técnicas e também uma viabilidade política muito grande para que seja criado o Parque Fazenda Cachoeira. Mas isso tem que estar no zoneamento do plano diretor, isso tem que estar nos instrumentos, nas leis de planejamento urbano. Então eu quero só reforçar isso. Também da Serra dos Cocais, nós temos hoje em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo a possibilidade de criação da primeira unidade de conservação do município de Vinhedo, que é a APA Serra dos Cocais. Então hoje ainda não temos nenhuma OC, mas temos a possibilidade da área de proteção ambiental se iniciando aqui na cidade de Vinhedo e também contemplando Itatiba, Valinhos e Louveira. Então se no plano diretor a gente conseguir segurar aquela região, uma área que já foi muito afetada pela expansão urbana, uma área que tem nascentes, que tem produção de água, que tem recursos naturais ilimitados em termos de fauna, de flora, transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então também faço esse apelo para que isso seja considerado de uma forma muito sensível e que conste também no zoneamento e que conste no plano diretor como um todo. Preservação da Serra dos Cocais e o perímetro da Fazenda Cachoeira. Outro ponto é a não verticalização. Temos uma questão de skyline, que é uma questão paisagística, que é a visão que nós temos hoje da cidade. Tem ali também uma questão turística, a pessoa não vai sair de São Paulo, de Campinas, de qualquer outro lugar para ver prédio. Então hoje Vinhedo é a única cidade da região metropolitana que não é verticalizada para cima de 4 pavimentos. Então isso é uma característica que a gente não pode perder, já é uma questão da cidade de Vinhedo, uma identidade que nós temos com a cidade de Vinhedo. Então que isso, por favor, seja contemplado. E também algumas diretrizes de habitação popular. Hoje a gente tem um déficit muito grande em relação à habitação popular. Nós estamos acompanhando todo o trabalho da assistência social e tem sido muito difícil. Tem se desdobrado, tem conversado com o CDHU, tem conversado com o Estado, mas também essas áreas que foram pontuadas no estudo, que foram levantadas, elas têm que ser ZEIs, elas têm que se manter como ZEIs, porque hoje a gente também vê algumas áreas que são classificadas como zona de especial de interesse social e que depois se transformam por conta da especulação imobiliária, acabam se tornando qualquer outra coisa menos habitação popular, menos CDHU. Outra questão também é em relação à educação, isso foi pontuado ali. Vagas de creche, a gente tem visto que existe um déficit muito grande e esse déficit ele é compensado, ele é equilibrado com a compra de vagas em creches privadas. E esse é um estudo que nós temos feito, tanto eu quanto a Jaqueline no nosso gabinete, em relação à compra de vagas privadas de creche para zerar esse déficit de vagas na educação infantil. Então hoje o Vinhedo também tem que ter um olhar muito atento, apesar desse crescimento que a gente viu, 33,5% de 2000 a 2022, foi a queda da natalidade. Só que a gente também tem um crescimento que é induzido, gente que vem de São Paulo, de Campinas, de qualquer outro lugar do Brasil, se assenta aqui na cidade de Vinhedo e com isso a demanda por vagas de creche também, de qualquer outro serviço público aumenta. Então nós temos esse olhar muito atento, muito sensível à necessidade de criação de mais creches e eventualmente também de um hospital público, porque a Santa Casa, e a gente viu ali nos dados, a gente está abaixo do recomendado pela OMS em termos de leitos. A gente viu que a Santa Casa ficou sobrecarregada com a dengue, com a pandemia da Covid e nós não sabemos o que virá daqui para frente. Então, se Vinhedo novamente passar por uma pandemia, ou se tiver qualquer situação grave em relação à saúde, Douglas está aqui, pode comprovar,
nós temos que ter um novo hospital público ou aumento no número de leitos. E isso também pode ser preconizado no plano diretor. E uma outra questão, só para finalizar, para que nós tenhamos também um tópico ou tenhamos uma atenção explícita no texto do plano diretor, seja nas diretrizes, seja de alguma outra forma, esteja traduzido também nos tópicos que já foram elencados, a respeito de mudanças climáticas. A alteração global do clima é o principal desafio do século XXI, então só senti falta disso. Por exemplo, a nomeação ou mapeamento das áreas que são de vulnerabilidade, que tem risco climático, beiras de rios, de córregos, encostas. Nós vimos na cidade de Vinhedo 10 famílias que foram desabrigadas na Vila Junqueira, nós vimos outras famílias na Rua Rubi, Fioravante Castellani, na cidade inteira. Estou só mencionando aqui 3, mas tem mais de 10 pontos que eu sei que são críticos. A assistência social faz esse acompanhamento, mas também tem uma camada que é da Defesa Civil. E existe um plano muito bem elaborado pela Defesa Civil, já com esse mapeamento das áreas de risco. Então isso tem que constar de forma muito explícita no plano diretor e também as soluções de mitigação, adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Isso entra em transporte, mobilidade urbana, alternativas a esse crescimento, a esse desenvolvimento de Vinhedo, que desde 1949 até hoje tem sido carrista, uma cidade carrista, não tem opções de transporte urbano coletivo que sejam efetivas, que sejam eficientes. Hoje o transporte é caro e é ineficiente, e também o transporte não motorizado, caminhada, bicicleta, qualquer outro, bonde, bicicleta compartilhada, isso pode constar no plano diretor. Então eu senti falta disso, de um tópico ou de uma luz um pouco mais especial, um foco mais especial em mudanças climáticas. Então se puder constar ali um tópico que não constava também no de 2007, eu sei que é uma revisão, mas então o acréscimo desse tópico de mudanças climáticas, tenho certeza que vai ser transversal, que vai dialogar com outras áreas. Mas fora isso, parabéns pela apresentação e parabéns a todos pelas contribuições. O plano, não o plano, né, mas pelo menos o diagnóstico foi muito completo. Eu tenho certeza que vai dar origem a um plano muito bom. Parabéns. Pessoal, boa noite a todos. Também quero parabenizar todos que participaram até agora para montar esse diagnóstico. Muita gente participou, foram muitos meses de trabalho. Parabenizo a empresa que deu abertura para que a gente participasse. A gente batalhou muito, discutimos muitas coisas e isso foi muito legal, porque chegamos, acho que, num bom resultado. Eu acho que o que tem aí, os itens que tem aí, dá para a gente contemplar todas as questões que são fundamentais para o diretor que o Luiz acabou de colocar aqui. Eu acho que está muito bom, o trabalho vai permitir isso. Acho que tem questões assim, muito importantes, como o Galo, e isso foi debatido, né, durante as oficinas, foi muito falado sobre isso, a questão da reforma tributária. E essa discussão tem que acontecer imediatamente. Né? A gente não pode esperar a cidade ficar cada vez mais pobre para depois discutir o que vai fazer. As cidades que saíram na frente do entendimento dessa reforma tributária vão se dar muito melhor. E tem muita cidade que já está bem articulada para resolver isso. A gente teve aí um especialista que veio aqui. Eu acho que a nossa perda não é isso tudo, 30%. Eu acho que avaliando hoje seria alguma coisa em torno de 10%. Mas é importante a gente debater isso. Fundamental para definir o plano diretor, principalmente na questão econômica. Né? Então, acho fundamental essa discussão. Se não tiver, vai ter que aparecer. Eu queria esclarecer que o plano diretor não é que tem 10 anos, até para responder o que a Larissa colocou. Né? Quando que começa? Começa a partir do momento que aprovou na Câmara. A partir do momento da aprovação na lei, o que mudar de legislação começa a acontecer no outro dia. Com relação aos planos e prioridades, eu acho esse tema também muito importante, porque eu queria saber o que aconteceu com o plano de 2007, com os planos que estão lá que deveriam ter sido colocados em prática. Né? E a gente não teve essa avaliação. Então não adianta ter planos se a gente não discute nunca o que é isso. Isso deveria ter acontecido nas discussões do CONDEMA e do CNPU. Não aconteceram. Vão ter que começar a acontecer. E o que eu ia perguntar naquela hora que não foi possível, depois a gente conversa mais sobre isso, mas é sobre os vazios urbanos
entendo que as macrozonas de proteção ambiental também têm que fazer parte dos vazios urbanos. E nessa avaliação não estavam lá. Não é cobrado IPTU nessas áreas, né? Mas são áreas que têm, na legislação atual, permissão para fazerem obras. É que, lembra da metodologia? A metodologia foi só o que cobra IPTU. As áreas que não há cobrança de IPTU, a gente não fez o levantamento. Tá bom, mas assim, a gente está falando de qual é o potencial de crescimento da cidade. Essas áreas têm potencial de crescimento, são as áreas enormes. Inclusive, no levantamento de vocês, colocam 95 áreas maiores do que 10 mil metros quadrados. Então, eu não sei o que é isso, porque maior do que 10 mil metros quadrados pode ter vários tamanhos. Então, é importante saber um pouco mais sobre os vazios urbanos. É só isso. Parabéns a todos aí. Pessoal, mais algum ministro interessado em falar? Pode falar, Eu estou aqui acompanhando as discussões. Qual é a minha preocupação? Você fazer um plano diretor colocando toda essa parte social, tudo que você, né, bacana. A minha preocupação é a seguinte: onde vai caber isso dentro do orçamento da cidade? Porque não adianta a gente fazer um plano, você não vai, não factível, né? Então, isso que eu gostaria depois de aprimorar na discussão, porque já vem a reforma tributária e a gente tem que pensar no estudo. Porque se aprova o plano, não vai ser, né? Porque a queda na arrecadação é muito grande. Então, tudo isso bacana, assim, e vem da onde? Né? Essa é a minha preocupação, porque eu ouço até um dos amigos, sabe, que eu gosto muito dele, mas onde a gente vai colocar tudo isso? Quem vai pagar? Entendeu? Então, como eu estou debutando aqui no Condema, essa é a minha preocupação. Eu sou mais prático, eu vejo tudo isso, eu transformo tudo isso nisso. E aí, como é que faz? Né? Isso que eu queria depois entender da onde vem. A gente tem que fazer essa conta. Quanto custa isso tudo que a gente quer? Onde vai? Né? Isso da importância do plano diretor está vinculado às peças orçamentárias do município, ao PPA, ao LOA. Infelizmente a gente está descasado aí, né? O PPA vai sair esse ano. Porque A gente está descasado, mas. 90% Então, a gente tem zero que custo. contemplar esse tipo. Na verdade, Crise, né? entrou em pauta hoje, a gente não tinha uma discussão, por exemplo, do plano diretor, há uns tempos atrás, que a palavra sustentabilidade, hoje a gente não fala de sustentabilidade apenas de recursos naturais, tem que falar de sustentabilidade financeira também, porque tem que casar a sustentabilidade dos recursos naturais, que é importantíssimo, a sustentabilidade financeira e a organização da cidade, no mesmo plano diretor. Tem que fazer essa composição para que no final seja, igual a senhora falou, algo execuível. Execuível. Senão, se você discutir, passar aqui anos discutindo uma coisa que você não vai conseguir executar, você vai prejudicar o município, porque nós somos poucos aqui representando. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Então, eu me sinto aqui numa responsabilidade muito grande. Acho que todo mundo sente isso. E a gente tem que pensar no município mesmo. E o social custa caro, então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai perder essa arrecadação. E é muito. Né? Posso dar um Foi pitaco? o que ela falou, é muito importante uma plano diretor das prioridades das ações do PPA. Então, quando o PPA for votado, for na Câmara, a população tem que estar lá. O problema tem que estar lá para as prioridades. Era exatamente isso. O PPA vai ser votado agora, nos próximos 4 anos, e vem a LDO também. Exato. Mas a maioria das coisas que serão diretrizes no plano diretor, eu acredito que nem tem um custo. Na verdade, se forem implementadas, reduzem o gasto público do município, porque vão operacionalizar coisas que hoje são teóricas, mas se tornarem prática, vão nos ajudar a secar um pouco o que o município gasta fazendo coisas irracionais. Né? Porque na outra gestão, quando foi suspendido o plano diretor, foi por conta de não ter
tido as audiências públicas, né? E por causa da água, né, Dani? Hoje, graças a Deus, a gente viu um empenho muito grande para solucionar isso. Eu sou uma pessoa isenta, eu vejo, né? Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo, mas eu tenho essa coisa de transformar tudo custa. Acho que como eu venho, a minha vida toda foi pautada nisso, eu tenho que pagar, ganhar, trabalhar. Então eu transformo, será que? E aí? Né? Como é que vai ser? Porque o social é muito importante. Né? Eu acho que é o princípio da solidariedade que tem na Constituição. Quem tem colabora com quem não tem. Né? Mas alguém tem interesse por isso. São diretrizes para governar a cidade. E depois tem. Mas, por exemplo, eu estou aqui no Conselho de Ministério, mas eu não estou preocupada só nisso aqui, como se mas eu fico pensando nisso. É assim, exista só porque a Regina colocou, e o Luiz também, a gente só vai ter que tomar cuidado com uma coisa, gente. A gente pode, a gente tem como fazer essas coisas, mas tem que tomar muito cuidado que o social e o assistencialismo estão muito próximos. O povo também vai ter que aprender a contribuir, a ajudar. Não adianta só ajudar nas costas do governo. Isso eu não estou protegendo ninguém, mas se a gente for parar para pensar, tem que ser frio. Exatamente, entendeu? A gente não pode esquecer disso. Né? Que o assistencialismo é uma das piores coisas que tem hoje. Exatamente. E é o que a gente mais vê. Né? Por isso, exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, mais alguém? Pessoal, então, agradecer a presença de todos, tá? Lembrando, não é meu conselho, mas amanhã tem CPU. Vai ser tratado o mesmo tema, vai ser a mesma apresentação, para ouvir os conselheiros de lá, tá bom? Obrigado pela presença, pessoal. É igual.